Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 134, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então nós estamos tratando a respeito do perispírito. Já dissemos isso, né? Eu não sei se ficou bem claro a respeito disso. Quem deu esse nome, né? Eu vou usar esse termo. Quem deu o nome de perispírito depois dos estudos, das observações, das análises, estudos minuciosos, foi Hipólito Leon Denis Rivail, juntamente com os bons espíritos. Porque até então, por mais que durante todos os séculos esse corpo semimaterial ele foi assim visto, né? Ele foi detectado por muitos seres. Nós temos, como se diz o termo nas escrituras sagradas, né? Vamos respeitar o termo, né? Na Bíblia, em várias epístolas, em várias passagens, muitos seres, né? No entanto, aqui Kardec se refere assim: a existência do perispírito suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, quer dizer. Por quê? Que São Paulo, ou Paulo, né? Ele classificava como o corpo espiritual. Por quê? Paulo, né? São Paulo, vamos usar o termo assim, ele teve, né? Ele teve assim experiência, chegou a conhecer esse fato, mas nunca ninguém no mundo, durante toda a existência, ninguém nunca fez o que Hipólito Leon Denis Rivail fez, que foi estudar assim a fundo, né, profundamente, com muita sinceridade, com muita responsabilidade, o perispírito, né? Por exemplo, esse corpo espiritual de São Paulo. Quando Kardec estudou esse corpo espiritual de São Paulo, né, que São Paulo descreve, Kardec, nos estudos e nas análises, nas pesquisas, Kardec chegou à conclusão de que esse corpo espiritual ele era responsável, ele era o único responsável por todo o fenômeno natural e que, devido considerado fenômeno natural, você entendeu? Os termos maravilhoso, sobrenatural, milagre, tudo não passava de desconhecimento dos desígnios das leis do Criador, e que o responsável por tudo, o perispírito. Então nós temos que entender que o perispírito é aquele elo que liga o espírito à matéria física, desde o momento da concepção. Então ali, né, já há a ligação
por ele ser um modelador da forma. E conforme o perispírito se encontra danificado ou não, ali as células em multiplicação, né, na fecundação do espermatozoide com o óvulo, aquelas células, elas obedecem o modelador da forma, que é o perispírito. Então, eu vou usar dessa forma assim para ficar mais fácil. A deficiência física generaliza-se, a deficiência física em todo sentido, e todos os transtornos neurológicos, né? Todas as patologias, todas, só existe devido o transtorno no modelador da forma. Agora, existe, vamos dizer assim, fica tudo registrado. Vamos pensar dessa forma, que o perispírito, na condição de modelador da forma, ele é o reflexo do espírito. Porque tudo o espírito cometeu, que ficou registrado nele, mas devido a essa junção é onde ocorre a prova e a expiação. Então, só que nós temos que entender que esse processo, ele é relativo. Ele é relativo. Por que ele é relativo? Porque nós procuramos analisar além do que as pessoas, com todo respeito, né, analisam. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não possui perispírito hoje. E eu posso dizer isso a você. Os espíritos luminares, eles também não possuem perispírito. E sim, milhões de outros e um número inimaginável de corpos, de outros corpos, podendo ser que certos espíritos abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda utilizam o perispírito, que é um corpo semimaterial, mas um perispírito, um organismo perispiritual evoluído tanto quanto o espírito, que nunca deixa esse perispírito de acompanhar o espírito durante todo o teu processo evolutivo, porque é preciso entender que o indivíduo, ou não encontrando-se reencarnado mais nos corpos orgânicos, nos corpos físicos, nos corpos grosseiros aqui, tangível, como o nosso, porque ele superou todas as provas e todas as expiações, ele precisa de todos, ou desse corpo e de todos os outros corpos numa condição mais aperfeiçoada para continuar o teu processo evolutivo, né? Até ele alcançar a tua expansão. Aí já complica um pouco mais, né? Até ele alcançar a tua expansão, que através dessa expansão, aí vem a radiação, a irradiação, e é aí onde encontram-se as centelhas. Então, nós temos que entender que aqui na Terra mesmo, por mais que nós já dissemos isso, não se reencarna aqui na Terra através das mulheres, se não estiver o espírito fazendo o uso do perispírito. Tudo bem, mas isso é relativo. O nível
mais evoluído e o nível menos evoluído. Pois bem, nós sabemos que o nível menos evoluído, devido à escala evolutiva dele em diversas situações não lá muito vantajosas, é natural que ele precise realmente desse corpo semifluídico, semimaterial. Mas o espírito muito evoluído, como nós temos conhecimento de muitos espíritos que vêm aqui à Terra e que ele não se utiliza nem se do útero de uma mulher, e veja bem, ele não se utiliza, ele não faz uso nem do espermatozoide, nem do óvulo, nem do útero e nem da gestação de 9 meses. Que isso significa? Ele chega aqui, ele se materializa aqui na Terra e ele realiza o que tem que realizar aqui, porque ele veio designado a realizar determinados trabalhos aqui na Terra, e depois ele se desintegra e ele retorna ao sistema de onde ele veio. É natural que esse ser ele não precise lá de um perispírito que na condição do nosso, mesmo para nós, o nosso perispírito sendo um corpo semimaterial, mas para esses espíritos evoluídos, esse nosso corpo semimaterial, que é o perispírito, para eles o semimaterial se torna um corpo grosseiro, devido à evolução deles. Então, esses seres muito evoluídos, eles não se utilizam-se desses corpos semimaterial, conforme nós utilizamos aqui, devido à nossa evolução durante um período de 60, 80, 90 anos, conforme dura a nossa existência aqui no corpo físico. Isso devido à nossa evolução, gente. Então nós temos que entender que o perispírito, ele é o responsável pela... O perispírito, ele é responsável pela nossa reencarnação aqui na Terra. Ele é responsável pelo fato de aqui na Terra nós nos encontrarmos. Agora, nós não podemos dizer assim, acreditamos que se não existisse o perispírito, nós aqui também não nos encontraríamos. Não, isso nós não podemos admitir isso. Por quê? Porque é óbvio que se não existisse o perispírito, a providência divina providenciaria outros recursos, já que esses outros recursos estariam de acordo com os desígnios das leis divinas, porque faz parte da evolução do ser. Então, o perispírito é fato. O perispírito é lei divina. Isso não é, o perispírito não é invenção, não foi invenção. Não vou usar passado, não. O perispírito não é invenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele apenas estudou e ele chegou à conclusão, através dos estudos, chegou ao fato, né? Comprovou ele através dos estudos, e isso é fato, que o perispírito, ele é o único responsável por todos os fenômenos natural que nos ocorre, que nos acontece aqui na Terra. Então, a partir de então, deixou de existir o maravilhoso, o sobrenatural, né? O milagre.
deixou de existir. Porque devido à existência do perispírito, porque o perispírito é em comum acordo com o espírito, detentor dos dons mediúnicos, detentor de vários outros fluidos, porque nós temos que entender que o perispírito, por mais estudado que foi e que ainda é até o ano de 2023, não existe ninguém na face da Terra que possa dizer, assim, possa declarar: nós conhecemos todos os elementos fluídicos que é composto o perispírito. Olha só para você ver. Agora, se não existe quem possa dizer afirmativamente quais os elementos são assim que compõem o perispírito, imagine o espírito. Não existe. Isso é segredo de Deus. Por mais que existe várias, várias matérias no livro dos Espíritos, na doutrina dos Espíritos, com relação ao perispírito e ao espírito, mas não são lá matérias concretas, afirmativas, e sim apenas aparentes. Porque um número inimaginável de fluidos que nós desconhecemos, é composto o perispírito, e o espírito, ele, devido à comunhão, o espírito em comunhão com o perispírito, devido à sua evolução, desculpe, o espírito, ele pode, através da sua vontade, e também os espíritos ao seu redor, eles podem conduzir esses fluidos, essas energias do perispírito, para realizar muitos fenômenos, os quais, para muitos outros de outras teologias, de outras religiões, de outras ciências, eles têm como o maravilhoso, o sobrenatural e o milagre, Então, todos os fenômenos espíritas, praticamente 100% se deve ao fato, aí já é o fato, ao fato da existência do perispírito e da junção com o espírito. A vontade do espírito sobrepõe aquela, vamos dizer assim, a vontade do perispírito sobrepõe, a vontade do espírito sobrepõe o coletivo de fluidos perispirituais, direcionando-os. Então, todos os fenômenos parte-se da vontade do espírito sobre o perispírito, onde ele conduz aquelas energias, aqueles fluidos, de acordo com, não só de acordo com a sua vontade, como também de acordo com a sua evolução.
Então ele pode realizar milhões de fenômenos que são tidos como paranormal, né? Fenômenos paranormal, maravilhoso, e também milagre. Então, por exemplo, se utiliza-se através da vidência, da materialização, da audição, da escrita direta. Essas energias, o perispírito, ele encontra-se em meio ao processo da intuição, da inspiração, do semimecânico, do mecânico, da pictografia, da escrita direta, e materialização, desmaterialização, né? Enfim, pense você. Tudo que você já ouviu na Terra a respeito de miraculoso, de bruxaria, né? Que cara, um bruxo, curas, psicografia, milagres, maravilhoso, sobrenatural, tudo. O perispírito é responsável por todos esses fenômenos que são tidos como paranormal, mas que para a doutrina dos espíritos não existe a paranormalidade, e sim fenômenos natural na natureza do Criador, no processo evolutivo do ser, que depende, para que isso tudo ocorra, né, aconteça, tem que ali em comum acordo a vontade do espírito, né? Porque não basta você ter um perispírito. Você, espírito, você tem que ser evoluído a um certo ponto para que você possa, de certa forma, saber lidar com todos aqueles fluidos, os quais encontram-se contidos, né, no coletivo do teu perispiritual. Então, seria a mesma forma que um químico, né? Então, por exemplo, você é um químico. Tudo bem, você é um químico. Mas você entende que se você tem à tua frente centenas de elementos químicos, e por você ser um químico muito aplicado, você sabe o que você deve fazer com aqueles elementos químicos. Agora, se você é um químico não aplicado, se você não estuda, né, mas você sabe que tem todos aqueles elementos químicos, como você vai utilizar aqueles elementos químicos se você não tem conhecimento dos elementos químicos? Então, olha a importância da evolução do espírito nessa comunhão, nessa compenetração, nessa junção, né? Mas é aí que entra a questão, né? O espírito
evoluído. Ele não precisa viver subjugado ao teu perispírito, porque primeiro que ele não possui perispírito, ele possui outros corpos, ele desfruta de outros corpos, ele desfruta de outros elementos, ele desfruta de outros fluidos. Você entendeu? Então, para nós aqui é assim, mas existe o relativo, de acordo com a evolução do indivíduo, né? Vamos para o próximo vídeo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar assim de uma forma que satisfaça, mas eu estou procurando assim, sabe? Eu podia explicar de uma outra forma científica, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar os elementos que nós temos aqui na Terra e agregar para ficar fácil, né, o entendimento. Agindo dessa forma, as pessoas conseguem assimilar um pouquinho melhor. Vamos para o próximo vídeo.